Então, se a minha fé fosse pautada simplesmente no livro de Apocalipse, como seria a minha fé? Primeiramente, no capítulo 1 de Apocalipse, aqui não vou falar muita coisa, porque não dá tempo, mas vou fazer aqui um resumo, tá? Apocalipse 1 diz assim, a palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que está escrito? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos dele as coisas que em breve devem acontecer. Se a nossa fé fosse pautada em Apocalipse, a gente ficaria mais focado nas coisas que vão acontecer. Nós não fixaríamos tanto o nosso pensamento, as nossas atenções naquilo que está acontecendo hoje na nossa vida, na nossa casa. Nós focaríamos nas coisas que em breve vão acontecer, porque ainda tem muita coisa para acontecer, e muitas destas coisas que estão para acontecer na história da humanidade estão descritas aqui no livro de Apocalipse. Pode-se dizer que tudo o que ainda está para acontecer no mundo está aqui revelado a nós no livro de Apocalipse, ok? Nós temos aqui no livro de Apocalipse o fim da era da igreja, nós temos aqui no livro de Apocalipse o início da grande tribulação, nós temos aqui no livro de Apocalipse a volta gloriosa de Jesus Cristo à terra, nós temos aqui no livro de Apocalipse a narrativa do milênio, o reino milenar de Cristo, né? Nós temos aqui no livro de Apocalipse o juízo final, nós temos o destino final de Satanás e seus demônios. Está tudo aonde? Escrito aqui. Então as coisas que em breve devem acontecer estão descritos aqui em detalhe, algumas coisas bem especificamente, como por exemplo os juízos que viram a terra no período da grande tribulação. Então a nossa fé seria uma fé escatológica. Se nós tivéssemos uma fé pautada em Apocalipse, nós não ficaríamos focados só no que está acontecendo na nossa vida hoje, mas nós focaríamos também a nossa atenção, os nossos olhos nas coisas que em breve hão de acontecer. Se a nossa fé fosse uma fé pautada no Apocalipse, nós levaríamos teríamos uma postura cristã diferenciada, porque olha o que diz aqui no versículo 4 do capítulo 2, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, para caso não te arrependas. Então veja, se a nossa fé fosse pautada no Apocalipse, nós nunca perderíamos o primeiro amor. Sabe aquela oração que a gente faz? Eu quero voltar ao início de tudo, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. A gente nunca sairia do primeiro amor, gente, se a gente mantivesse a nossa fé, tivesse uma fé apocalíptica, ok? Tivesse uma fé pautada no que ensina o livro de Apocalipse, porque Apocalipse nos ensina a viver sempre no primeiro amor, a não perder a paixão, o amor, o zelo pelas coisas de Deus. Quantas não são as pessoas que estão aí perdidas, né? Vivendo uma vida cristã cansativa, enfadonha, ociosa, estéril, infrutífera, onde já não há mais paixão, zelo, dedicação às coisas de Deus. Não é verdade? A pessoa perdeu o primeiro amor. Mas se a nossa fé for pautada no que ensina o livro de Apocalipse, nós vamos ter uma fé cheia de amor, cheia de primeiro amor, cheia de paixão pelas coisas de Deus. E mais, olha, Apocalipse 2, versículo de número 9, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias os que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se a nossa fé fosse pautada no que ensina Apocalipse, nós não temeríamos o sofrimento, nós não temeríamos as prisões, nós não temeríamos as provas, nós não temeríamos as tribulações, mas seríamos fiéis até a morte, sabendo que receberemos a coroa da vida, porque é isso que ensina o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse me ensina a ser fiel diante das provações, a ser fiel diante das tribulações, a ser fiel na pobreza. O livro de Apocalipse me ensina a ser fiel diante das blasfêmias, diante das perseguições,
tribulações, das afrontas dos adversários. O livro de Apocalipse me ensina, me orienta a não temer até mesmo as coisas que podemos padecer nessa terra, mas a continuarmos fiéis a Deus, independente das tentações, independente das provações, independente das tribulações que nós possamos enfrentar nessa vida. Então veja, gente, se a nossa fé fosse pautada no livro de Apocalipse, a nossa postura cristã seria totalmente diferente. A nossa postura cristã seria uma postura mais firme, né? A gente vê tanta gente aí parando, desanimando por causa de tribulação, por causa de prova, por causa de sofrimento, por causa de situações difíceis. Mas o que Apocalipse nos ensina? A ser fiéis até a morte, a ser fiéis até a morte. Olha só, se a nossa fé fosse pautada no livro de Apocalipse, olha o que diz aqui a palavra, versículo 10, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja só, gente, veja só, aqui tem um segredo fantástico. Se a nossa fé é pautada no livro de Apocalipse, no que ele ensina, nós vamos crer que há um livramento de Deus para nós, para honrar a nossa perseverança, para honrar a nossa paciência, para honrar a nossa esperança em Deus, porque está escrito, Ele nos guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu acredito que isso aqui é a grande tribulação, aquele período negro da história da humanidade que se manifestará na terra, onde juízos de Deus serão derramados sobre o mundo, não por maldade divina, mas para que se cumpra o que está determinado. O juízo, a justiça de Deus tem que se cumprir. Então veja, né? Deus promete isso, é livramento de Deus. Se a minha fé é pautada no livro de Apocalipse, então eu tenho esse sentimento, eu sei que Deus vai me livrar, eu sei que Deus me livrará. Olha o que mais diz aqui, ó, se a minha fé é pautada em Apocalipse, eu tenho cuidado com a minha vida espiritual. Versículo 15, olha, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abrasado, e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja, a gente quando tem uma fé pautada em Apocalipse, a gente não quer ser frio, a gente não quer ser morno, a gente ou é quente ou é frio, melhor ser fervoroso, porque a palavra de Deus diz, sede fervorosos de espírito, é a orientação da palavra de Deus. Então se você tem uma fé pautada no Apocalipse, se você não é aquele tipo de crente que se acha, eu sou rico, eu sou isso, não, porque quem pensa assim é pobre, miserável, cego e nu, não tem nada, não é? Mas a gente tem que ser dependente de Deus. Aqui em Apocalipse 17, no versículo 14, diz assim, ó, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quando você tem uma fé pautada no Apocalipse, você tem compromisso com o teu chamado, com a eleição que você recebeu de Deus, e assim você permanece fiel a Deus. Uma fé pautada no livro de Apocalipse é uma fé compromissada com o chamado. Eu sou compromissado com o meu chamado, com a minha eleição, eu sou compromissado com Deus, por isso eu permaneço fiel, porque eu estou com Jesus, eu estou com Cristo. E para a gente concluir, quando nós temos uma fé pautada, né, no livro de Apocalipse, eu permaneço em esperança. Olha o que diz aqui, Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora, promessa de Jesus. Aqui no versículo 20 diz, olha, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando eu tenho uma fé pautada no livro de Apocalipse, pautada no que ensina o Apocalipse, olha, eu vivo na expectativa, eu vivo na esperança da volta de Jesus, eu vivo na expectativa de que o meu Jesus, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu permaneço nessa esperança, eu confio que Jesus vai voltar para me salvar, para me buscar, para me levar para a glória, para te levar, para nos levar, a igreja ser arrebatada para viver as maravilhas que esperam por nós lá na glória, ok? Então que você olhe para o livro de Apocalipse, paute, procure ver se não tem ali no livro de Apocalipse alguma coisa que vai ajudar a melhorar a tua fé em Deus e nas promessas que Deus tem para a tua vida, viu? Deus te abençoe.